e o dia da recompensa do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Shalom. Que bom que você veio. Tem alguém aí? Eu vou dizer de novo, que bom que você veio. Tá, e que bom estar com esse grande homem de Deus, esse casal que a gente ama e de uma forma especial. Tá, eu me sinto honrado poder voltar a esse púlpito ocupado por esse grande homem de Deus. E entendendo que nós somos uma família, embora tenhamos as placas denominacionais, mas nós somos lavados no mesmo sangue. Tá, eu vou procurar ser breve da minha ministração e procurar ser o mais claro possível, para que a pessoa mais simples neste lugar compreenda. É o culto da vitória. A minha oração é que você ouça não somente a minha voz, mas que você ouça a voz de Deus no teu coração. E que você, depois desta ministração, estabeleça como pauta aquilo que eu vou compartilhar aqui, se é que você ainda não sabe. Ou os que trouxeram a Bíblia, abra por favor, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14. O Eterno tem ministrado meu coração a respeito dessas coisas nos últimos dias. E eu quero dividir com vocês nesse culto da vitória. Livro do profeta Zacarias, no capítulo 14. Para ficar mais fácil, se você não tem habilidade para manusear a Bíblia, se você encontra Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, você vai voltando, você encontra Malaquias e logo depois você vai encontrar Zacarias. Nós vamos ler no capítulo 14, ao verso 20 e 21 apenas. A palavra do Eterno diz assim: naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos exércitos, e todos os que sacrificarem virão. E delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos exércitos naquele dia. Diga amém. Erga sua cabeça, olhe para mim e ouça com atenção. O computador mais sofisticado que existe no mundo é o cérebro humano. Segundo a ciência, ele tem cerca de 10 milhões de neurônios com 100 trilhões de conexões entre eles. E de fato, o corpo humano, do alto da cabeça até os pés, ele está cheio de conexões. Nada no corpo humano é isolado do corpo. Compreende o que eu estou falando? Eu quero usar como meu tema hoje conexões perigosas. Esse é o meu tema hoje. A vida humana, ela existe em conexões. Nós estamos conectados. Eu vou mencionar aqui algumas conexões que existem na vida de cada um de nós. Você está conectado a pessoas, a sua família,
os seus entes queridos, aqueles que são sangue do seu sangue. Você está conectado com cada um deles. Mas não é somente a sua família, você está conectado a outras pessoas que não têm nada a ver com o seu sangue. As suas amizades, as pessoas que você convive, ou do seu trabalho, ou da escola, ou os seus vizinhos. O fato é que a existência de cada um de nós, ela acontece com conexões. Não somente conexões com pessoas, mas nós estamos conectados a lugares também, a territórios. Ou o seu lar, ou a sua casa, o lugar onde você mora, você está conectado a ele. Mesmo que você esteja distante dele, existe uma conexão sua com o seu lar, com a sua casa. Eu não vou mencionar aqui detalhes sobre isso, mas em relação a pessoas, existem conexões perigosas. Você pode ter amizades, relacionamentos de amizades que de alguma forma podem trazer prejuízos, trazer consequências e consequências danosas na sua vida. A Bíblia Sagrada menciona que sociedade há entre o crente e o não crente, entre o fiel e o infiel. Esta é uma conexão perigosa. Isso pode acontecer também na vida conjugal. Quando existe a contração do matrimônio, e de repente uma pessoa serve a Deus e a outra não serve, a outra está vivendo a vida com as costas voltadas para Deus. Esta é uma conexão perigosa, de alguma forma vai perverter a espiritualidade, e o relacionamento poderá ficar comprometido logo, logo. E você cria o seu filho, e desde pequeno você ensina a criança, o seu menino, a sua menina, tudo que é ético, tudo que é bom, tudo que é legal, tudo que é justo. Mas de repente, um final de semana que ele passa com pessoas, com garotos, com meninas que têm outros princípios, têm outros referenciais na vida. Isso pode fazer com que o seu menino, a sua menina, o seu adolescente ou o seu jovem seja pervertido em relação a tudo que você ensinou a ele desde pequeno. Basta um final de semana. Estão compreendendo o que eu estou falando? Eu vou dar um exemplo a você. Você pega um copo de leite e um copo de veneno, coloca em cima da mesa. E se você pega uma gota do leite, pinga no copo de veneno, a pergunta que eu faço é: mudou alguma coisa? Não mudou nada. O leite continua leite, o veneno continua veneno. Agora pegue uma gota do veneno e pingue no copo de leite. Eu te pergunto, mudou alguma coisa? Você estragou o leite. Está compreendendo o que eu estou falando sobre conexões perigosas? Nos negócios, de repente você faz uma aliança ou uma sociedade, no empreendimento, seja ele qual for. Você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas de repente você estabelece uma aliança comercial com uma pessoa que está vivendo a vida com as costas voltadas para Deus. Eu digo a você, esta é uma conexão perigosa. É questão de tempo para você viver a frustração em relação àquele negócio, para você ter prejuízos, não somente financeiros, mas de repente prejuízos morais. Mas o coração da minha mensagem vem agora. Todo nesse mundo, erga sua cabeça, olhe para mim e escute cuidadosamente. Tudo que existe nesse mundo está conectado com o mundo espiritual. As coisas visíveis
e as invisíveis. Tudo que existe nesse mundo está conectado com o mundo espiritual. Eu vou tentar explicar a você. No mundo espiritual só existe duas dimensões: é o reino da luz e o reino das trevas. É o reino de Deus e o reino de Satanás. Esse é o culto da vitória. Você nunca vai ter vitória de fato e de verdade se você não tiver revelação no seu espírito sobre isso. As conexões, não somente conexões no horizontal, as pessoas que você se relaciona, os lugares que você frequenta, mas existem conexões com o mundo espiritual, e é tudo nesse mundo está conectado com o mundo espiritual. Ou a coisa está conectada com Deus, ou a coisa está conectada com o diabo, com Satanás. Eu sei do que eu estou falando. Até o alimento que você ingere. Esta é a razão porque Jesus Cristo pegou os 5 pães e os 2 peixinhos e deu graças, consagrou ao Pai, para anular qualquer conexão que tivesse com as trevas. Porque toda vez que você faz uso de alguma coisa, ou você ingere aquilo que está conectado com as trevas, eu não estou falando de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra. E não é preciso ter o ritual de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra para que alguma coisa seja conectada com as trevas. E então, esta é a razão porque você, quando vai ingerir um alimento, você deve consagrar a Deus. O Eterno diz: abençoarei o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. Tem pessoas que estão enfermas, ela tem distúrbios no seu organismo, tem moléstias, e de repente não é nada clínico, não é nada biológico, é alguma coisa espiritual. Eu concluo dizendo: toda vez que você faz uso de alguma coisa, pode ser uma roupa, ou uma mobília que você compra e coloca na sua casa, ou o seu automóvel, ou a sua motocicleta, ou a bicicleta, seja o que for, alguma coisa que não está conectado com Deus, está conectado com o diabo, é questão de tempo, questão de minutos, horas, dias, semanas, meses, talvez anos, mas a reivindicação do inferno vai acontecer na sua vida. Isso é fato. Quantos entendem o que eu estou falando? Então escute-me cuidadosamente. Eu sei, e baseado nesse texto que nós lemos, a Bíblia Sagrada está dizendo que até as campainhas dos cavalos, eu não sei aqui quantos já moraram na roça e já viu aquele cavalo que some no meio do mato, ou aquele boi, novilha. E é comum as pessoas da roça colocarem um sino no pescoço, porque eles saem procurando no meio do mato, não encontram, mas por causa do sino, eles acham mais fácil. A Bíblia Sagrada está dizendo que até as campainhas dos cavalos deveriam ser consagradas ao Senhor. Os animais deveriam ser consagrados ao Senhor. Eu vou dizer a você que veio nesse culto da vitória, não somente o alimento. A Bíblia Sagrada diz lá em Provérbios que até a lavoura do ímpio é pecado. Até a lavoura daquele homem, daquela mulher que não serve a Deus, que está vivendo a vida com as costas voltadas para Deus, ou que aquela pessoa está produzindo o arroz, o feijão, ou o milho que faz o cuscuz, a mandioca que faz a tapioca,
ou que aquela pessoa está produzindo não tem conexão com Deus, e se não tem conexão com Deus, automaticamente está conectado com as trevas, porque não existe meio termo no mundo espiritual. Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não tem meio termo, ou é ou não é, ou está conectado a Deus ou está conectado ao diabo. Você usa uma roupa e você não sabe quem produziu o algodão, você não sabe quem é a pessoa da tecelagem, você não sabe quem é da confecção. Eu estava conversando outro dia com a minha esposa, e nós, fazendo reflexões, começamos a pensar nas pessoas que ditam a moda. Eu não sei se você já percebeu, a maioria deles ou delas são pessoas desconectadas com Deus. Alguns dos que estão aqui sabem do que eu estou falando. E você não sabe quem produziu o algodão, você não sabe quem teceu, você não sabe quem confeccionou aquilo. Então, quando você adquire, quer seja na loja ou você recebeu de presente, você deve orar e consagrar a Deus para anular todo vínculo que porventura tiver com as trevas, porque senão a cobrança vai chegar, a duplicata vai bater na sua vida, talvez em forma de enfermidade, talvez em forma de uma dificuldade na área sentimental, talvez uma amarração financeira, e você fica pela vida dizendo: por que, meu Deus? Por que, meu Pai? Por que isso está acontecendo comigo? E você diz: eu sou uma pessoa boa, eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas de repente você está vivendo com conexões perigosas. Está me ouvindo? Isso é sério. A Bíblia Sagrada está dizendo: até as panelas, está no texto que nós lemos, elas devem ser consagradas a Deus. Eu sei de uma família, uma mulher ganhou um jogo de panela de presente, e depois que esse jogo de panela entrou em casa, nunca mais a família teve saúde. Quando uma pessoa melhorava, a outra caía doente, até o dia que ficou revelado a conexão perigosa. É tudo que entra na sua casa, tudo que entra na sua vida, qualquer coisa, ou uma mobília, repito, um aparelho, ou uma roupa, ou alimento, você deve consagrar a Deus, para anular toda conexão que porventura houver com as trevas, e automaticamente conectar aquilo com Deus, com o Eterno, com o Todo-Poderoso. Isso vale para as coisas, isso vale para os lugares também, os territórios. Eu não sei se você já entrou numa loja ou na casa de alguém e você tinha planos de demorar mais ali. Talvez uma loja, você gostou do produto, o preço é bom e você precisa daquele produto, mas quando você entra na loja, você sente uma coisa estranha no ar. Alguns dos que estão aqui sabem do que eu estou falando. Você sente uma presença estranha no ar e você dá pressa de ir embora. Pode ser um comércio, pode ser a casa de alguém, mas você sabe do que eu estou falando. Tem uma presença estranha ali. Eu estou falando de territórios que podem estar conectados com as trevas. Isso vale também territórios que estão conectados com Deus, onde você sente a presença de Deus, onde você tinha plano de ficar pouco ali, mas você acaba ficando mais, de tão bom que você acha estar naquele lugar. Eu vou mencionar aqui, a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus Cristo chegou em Gadara, na terra dos Gadarenos, ou Gerazenos, conforme a versão,
Um homem possesso de espíritos malignos, uma legião de demônios. Entre outras coisas, os demônios disseram ao Senhor Jesus: não nos mande sair desse território, dessa terra. Significa que existem territórios onde a presença do mal é dominante ali. Está me ouvindo? Então você compra uma fazenda, ou um lote, ou um ponto comercial, ou você vai abrir um comércio em determinado lugar. Você não sabe a conexão daquele lugar. Pode ser uma conexão perigosa. Então você deve consagrar aquele lugar a Deus. Ou com a sua fé, ou você chama o homem de Deus, você chama as pessoas para que façam oração ali, e de repente unjam aquele lugar, anulando toda a conexão que porventura houver com as trevas, e conectando aquele lugar com Deus. Diga quem está ao teu lado, diga: deixa o Espírito de Deus falar ao teu coração. E até aos seus animais você tem que consagrar a Deus. E você diz: mas os animais também. Quem tem gato em casa, cachorro, você tem o peixinho do aquário, o passarinho, ou o papagaio. O seu animal tem que ser consagrado ao Eterno. A Bíblia Sagrada diz assim: escute-me, lá em Gadara, os demônios disseram: não nos mande sair desse território. Existem territórios dominados por forças das trevas. E depois eles disseram: permita-nos que nós entremos nos porcos. Você conhece o texto? Os porcos ficaram endemoniados, possuídos pelos espíritos maus. E você pensa que é só porco que pode ser dominado por força das trevas? A Bíblia está dizendo, até os cavalos eram consagrados a Deus. Outro dia, um fazendeiro me procurou, eu e a minha esposa, e ele disse: as vacas, os animais na fazenda estão morrendo sem explicação. E ele disse que toda semana morria um ou dois. E ele disse: eu queria que vocês fossem lá e fizessem uma oração, porque eu creio que Deus pode anular isso. E nós fomos. E ali junto com ele estendemos as mãos para a fazenda, para os animais. O rebanho estava ali. E fizemos a oração para anular toda reivindicação do inferno, toda conexão com as trevas que porventura houvesse. E fomos embora, o tempo passou. Depois de um tempo nós encontramos esse fazendeiro. E ele veio tão feliz nos encontrar. Ele disse: depois daquele dia não morreu mais nenhum. Estão ouvindo? Eu sei do que eu estou falando. À luz da Escritura Sagrada, isso é um fato. Tudo nesse mundo está conectado, ou com Deus ou com o diabo. E são conexões invisíveis, nós não vemos essas conexões. Então, por via das dúvidas, é como esse microfone, ele está conectado com a aparelhagem de som. Eu falo aqui e sai no som, mas você não vê a conexão. Mas tem uma conexão. Espiritualmente a mesma coisa. Você não vê a conexão, mas existe uma conexão, ou com Deus ou com Satanás, ou com o reino da luz ou com o reino das trevas. Escute, em relação ao dinheiro que chega na sua mão, eu vou mencionar uma coisa aqui que de repente vai anular sofismas e de repente alguma resistência que você tem em relação a isso. O dinheiro que chega na sua mão, ou o seu salário, ou o lucro da sua empresa, ou o dinheiro que chegou porque você vendeu uma propriedade, ou um automóvel, alguma coisa.
esse dinheiro, ou ele está conectado com Deus, ou ele está conectado com o diabo, com Satanás. Então escute, imagine que parte desse dinheiro que chegou na sua mão pagou um carregamento de drogas. Aí o traficante recebeu, foi no banco e depositou aquele dinheiro. O dinheiro participou de uma transação ilícita. A outra parte de repente pagou um assassino de aluguel. Uma parte dele pagou uma prostituta. Eu estou falando de transações ilícitas. Então, transações lícitas e ilícitas até chegar na sua mão. Então, esse dinheiro está conectado com as trevas. Existe uma reivindicação do inferno sobre esse dinheiro. Lembra que eu falei a questão de tempo? É questão de tempo, mais cedo ou mais tarde. A reivindicação acontece na vida da pessoa. Então, esta é a razão porque Deus, na sua infinita sabedoria, Ele instituiu uma maneira para anular o vínculo, a conexão do nosso dinheiro com as trevas. E Satanás então fica proibido de tocar no nosso dinheiro. O que foi que Deus instituiu? O dízimo e a oferta. E quando chega o seu salário, ou seja o que for, o dinheiro chegou na sua mão, e você separa a 10ª. Quando você faz isso, você fica com 90% do que era. E você faz mais com 90% do que era, do que você faria com 100%. Está compreendendo o que eu estou falando? Porque vale mais 90% conectado com Deus do que 100% conectado com o diabo. E sabe como é que Deus, a Bíblia Sagrada menciona essa reivindicação do inferno? O devorador. Você já leu no livro de Malaquias? Então Deus diz: traga o dízimo e a oferta. E ele diz: eu vou repreender o devorador, a reivindicação do inferno sobre o seu dinheiro, sobre o fruto do seu trabalho. Caiu a ficha agora? Esta é a razão porque você tem que entregar o dízimo, a oferta. Não é porque Deus precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, mas Deus instituiu o mecanismo para anular a reivindicação, porque o dinheiro chega nas suas mãos, ele está conectado com as trevas. Então você separa a 10ª e coloca no altar de Deus. Toda a reivindicação do inferno sobre o seu dinheiro, sobre os seus lucros, a sua empresa, por causa disso, Deus diz: por causa de vós, por causa do que vocês fizeram, eu vou repreender o devorador, para não consumir o fruto do seu trabalho. Isso é revelação. Graças a Deus, eu entendi isso lá atrás, no início da minha trajetória. Eu entrego o dízimo, a oferta, não é porque Deus precisa, é porque eu preciso entregar. Porque você pode orar, repreender o diabo, ele pode sair da sua casa, do seu casamento, da sua família, do seu organismo, mas a única maneira dele sair do seu dinheiro é você entregando a sua fidelidade, é você trazendo o dízimo e a oferta. Senão, prejuízos inexplicáveis continuam acontecendo na sua vida. Você tem tudo para dar certo e vai dando tudo errado. E você fica pela vida perguntando: por que, meu Pai? Por que, meu Deus? Eu sou uma pessoa boa, eu tenho um coração bom. Mas o dinheiro que chegou na sua mão, ele está com conexões perigosas. E o mecanismo que Deus criou para anular a reivindicação do devorador
é você entregando a Deus o seu dízimo e a sua oferta, com alegria, não por tristeza ou por necessidade. Está compreendendo? Mas porque você tem a revelação. A revelação. Então não é porque você ganha pouco e você fala, eu ganho tão pouco, que se eu ganhasse mais eu ia ser dizimista fiel. Você ganha pouco porque você é infiel. Porque se você separar a 10ª parte, Deus vai abençoar e vai fazer você prosperar. Você acredita do que eu estou falando? Diga quem está ao seu lado, diga, deixa o Espírito de Deus falar ao seu coração. Então isso vale para tudo nesse mundo. Agora escute-me, eu vou mexer com alguns de vocês agora. A música que você ouve, ou no seu automóvel, ou na sua casa, ou lá no seu comércio, qualquer música desse mundo, ela está conectada ou com Deus ou com o diabo. Eu não sei se você sabe, mas nos rituais de bruxaria, de feitiçaria, tem música. Você sabia disso? E no culto a Deus também tem música. Agora, não é porque a música que você escuta, ela sendo sertaneja ou não, seja o que for, popular, não significa que ela teria que ser do estilo da música de bruxaria para ter conexão com o inferno, não. Entre a música cantada no ritual de bruxaria, de feitiçaria e os hinos que nós cantamos aqui, existem outras músicas. Algumas estão conectadas a Deus, são inspirações divinas. E outras, a maioria, conectadas ao diabo. Lembre-se, toda vez que você faz uso de alguma coisa que tem conexão perigosa, conexão com o inferno ou os poderes das trevas, eles vão ter reivindicações sobre a sua vida. Significa que quando você está no seu automóvel, com canções, com melodias, com músicas que não estão conectadas a Deus, ou os poderes das trevas vão se apoderando de áreas da sua vida e coisas inexplicáveis vão passar a acontecer na sua vida. Do mesmo modo que nós cantamos hinos a Deus, ou nós tocamos o hino e atrai a presença de Deus àquele hino. Eu não sei se você já percebeu isso. De repente o hino está sendo entoado ou está sendo tocado ali e você percebe a presença do Eterno ali. É assim também a presença do mal. Ela vai se tornando cada vez mais intensa quando melodias, músicas que têm conexão com o inferno estão sendo tocadas, ou no seu automóvel, ou na sua casa, seja onde for, no seu comércio. Esta é a razão, porque você tem que ter revelação sobre isso. Senão você participa do culto da vitória 7 semanas, 70 semanas, 700 semanas, e de repente a sua vida não muda, porque se você não tiver revelação sobre as conexões perigosas, você vai orar, chorar, como uma mulher chegou para mim uma certa vez, ela diz: pastor, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E então, ministrando essa mulher, eu identifiquei conexões perigosas, conexões com pessoas. Deixa eu abrir o parênteses. Nesse mundo tem 6 bilhões e meio de pessoas, 7 bilhões de pessoas vivas hoje no mundo. E nem todas essas pessoas estão conectadas com Deus. A maioria está conectada com o inferno. Estão lembrados? Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim.
Não tem mais ou menos. Está lembrado que Jesus disse: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Isso significa a igreja. De repente na igreja tem 500 pessoas, 1000 pessoas, 2000 pessoas, 100 pessoas, não sei quantas. Nem todas as pessoas que estão na igreja significa que estão conectadas com Deus. Muitos são chamados e poucos são os que estão conectados com Deus de fato e de verdade. Essa é a verdade. Lembra da parábola das 10 virgens? Conexão. Tem pessoas na igreja que elas estão com conexões perigosas. Elas não estão conectadas a Deus. Então, esta é a razão porque você tem que consagrar tudo que chega na sua mão, tudo que você vai fazer uso, o seu território, a sua casa, ou a sua fazenda, ou o seu empreendimento comercial. Você tem que consagrar a Deus, porque fazendo isso você está anulando todo vínculo com as trevas, com os poderes das trevas. Está me ouvindo? Isso é um fato. A literatura. Que tipo de livro você gosta de ler? Eu não sei quantos estão aqui já ouviram falar de um livro de São Cipriano, um livro de bruxaria, de feitiçaria. E nós temos a Bíblia. Só que entre o livro de São Cipriano e a Bíblia existem outros livros. Existem livros que são, o que está escrito ali é para conectar a pessoa com os poderes das trevas. É para prejudicar a conexão dessa pessoa com Deus. Você já viu a série Harry Potter? Os livros? Virou filme. E quantos livros, na sutileza, vai conectando a pessoa com espíritos maus. Daqui a pouco começa uma tristeza, a tristeza profunda vira angústia, daqui a pouco vira depressão, e a pessoa começa a entrar no emaranhado nas mais variadas áreas da vida. Então, para tudo que está nesse mundo, você tem que entender que existe conexão, ou com Deus, ou com o diabo, com os poderes das trevas. Isso vale, eu compartilhei isso, eu já vou terminar. O Eterno me deu uma revelação extraordinária nesses dias que nós estamos vivendo. Perante Deus, cada pessoa, isso vale para cada pessoa, mas isso eu quero falar sobre cada nação no mundo. Cada nação tem perante Deus duas taças. Existe o cálice da bênção. Esse cálice vai se enchendo gradativamente conforme o clamor, conforme as orações, conforme o louvor, a adoração daquela nação. Então o cálice da bênção vai se enchendo, até que chega o dia, como o salmista disse, o meu cálice transborda. Chega um dia que o cálice daquela nação, o cálice da bênção transborda, e as bênçãos de Deus começam a acontecer naquela nação. Estão me ouvindo? A prosperidade, as pessoas andando em saúde, a violência diminui, coisas boas acontecendo ali, porque o cálice da bênção encheu e está transbordando, sendo derramado. E Deus me disse que cada nação tem também perante ele o cálice da ira, o cálice da maldição. É isso que está lá em Deuteronômio. Eu coloquei diante de vós a bênção e a maldição. E Deus diz, escolhe a bênção. Deus não decide as nossas escolhas, Ele decidiu as consequências. Estão compreendendo? Deus diz assim, se você escolher a bênção, então vai acontecer a prosperidade, você vai andar em saúde, as coisas boas vão. Mas se você escolher a maldição, então vai vir a fome, a peste, o sofrimento vai acontecer. E Deus me disse que nessas próximas eleições, escute-me cuidadosamente, nessas próximas eleições, a igreja de Jesus Cristo
vai ser o fiel da balança. Deus me disse: conquanto o cálice da bênção esteja se derramando gradativamente, o PIB está aumentando, o desemprego está diminuindo, apesar de 2 anos de pandemia, apesar de guerra da Rússia com a Ucrânia, as coisas estão se estabilizando. Isso não é... Veja que está acontecendo uma deflação. Os outros países do mundo estão vivendo a instabilidade, consequência de 2 anos de pandemia. Mas o Brasil, as coisas estão ajustadas. O que é isso? Isso é o cálice da bênção de Deus. Nós nunca tivemos nesse país a palavra de Deus sendo mencionada por um governo como é mencionada por esse governo. Está me ouvindo? Eu vi a primeira dama dizendo: enquanto eu tiver esses joelhos, nós vamos estar perante o Eterno, clamando graça especial por essa nação. O cálice da bênção está transbordando, e tem muito mais para vir. Agora escute. Só que Deus me disse: o cálice da ira, o cálice da maldição, falta só uma gota para ser derramado. Por causa do pecado dessa nação, por causa da idolatria, da feitiçaria, por causa da droga, a criminalidade crescente, por causa da prostituição acontecendo por toda parte. Se por um lado o cálice da bênção, ele vai se enchendo por causa das orações dos santos, o cálice da maldição, o cálice da ira está se enchendo. E Deus me disse: falta uma gota para esse cálice transbordar. Está me ouvindo, igreja? Então nós temos nessas próximas eleições uma responsabilidade imensa. Temos a bênção e temos a maldição. Vai ser a gota, ou para que o cálice da bênção de vez seja derramado sobre essa nação, ou para que o Brasil se torne como se tornou a Venezuela. Estão comendo cachorro lá. Quem tem cachorro em casa aí? Deus nos livre, né? Se o povo escolher errado nessas eleições, o caos vai acontecer. A Argentina já foi modelo para muitos países da Europa em qualidade de vida. A inflação da Argentina hoje é 80%. As coisas... Aí você diz: por quê? Por que a Venezuela chegou nesse ponto? Porque o Chile, porque a Argentina. O cálice da ira de Deus se encheu e transbordou. O povo escolheu a maldição. A minha oração, sabe qual é? Que através do seu voto, da sua escolha nessas eleições, eu falo de presidente, eu falo de governadores, senadores, deputados federais e estaduais, que você não conecte essa nação com os poderes dos infernos. Está me ouvindo? Com essa filosofia satânica chamada comunismo. Comunismo é a conexão com o inferno, essa filosofia. Eu quero fazer uma oração por você nesse culto da vitória. Eu não conheço você, eu não sei das conexões perigosas da sua vida, da sua casa, da sua família. Eu não sei as pessoas que você está conectado a elas, se são homens de Deus, mulheres de Deus ou não. Eu não sei dos lugares que você frequenta, eu não sei do seu dinheiro, mas eu sei que se você se voltar para Ele de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e você invocá-lo, Ele vai anular todo o vínculo, toda a conexão que porventura houver na sua vida, e a sua vida vai estar conectada com Deus, com o Eterno. E a minha oração também é que nessas eleições o povo de Deus seja esse fiel da balança, não somente no voto, mas que você influencie pessoas. Influencie pessoas. De repente você é um calado, abra sua boca, porque o que está em jogo
não é só o futuro dos seus filhos, dos seus netos, o que está em jogo é o futuro da igreja nesse país. Está me ouvindo? Tem um candidato que disse: eu vou colocar os padres e os pastores no seu devido lugar. Já está dizendo com todas as letras. Qual é o risco que nós corremos, apóstolo? A igreja tem que ter 3 banheiros, um de macho, um de fêmea e um da turma mais ou menos, onde entra homem e mulher. O pastor tem que celebrar casamentos homossexuais, senão vão fechar a igreja. Estão compreendendo o que eu estou falando? Quem mais vai pagar caro vai ser a igreja, se essas eleições, Deus nos livre, se o povo escolher errado. Fique em pé em nome de Jesus. Coloque as 2 mãos no teu coração em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Eu sei que eu falei com alguém aqui hoje aquilo que precisava ouvir. Coisas inexplicáveis estão acontecendo na sua vida e você tem conexões erradas. Conexões erradas. Você tem amizades erradas. Amizades que você precisa romper. Você tem sociedade com alguém e essa sociedade está te pervertendo, está te prejudicando. Ou os lugares que você frequenta. Comece a falar com Deus agora. Pai Celestial, nós oramos em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra declara, ó Deus, que em Israel, os animais, as campainhas dos cavalos, ó Deus, até as panelas, até as coisas mínimas deveriam ser consagradas ao Senhor. Ó Deus, e nós entendemos, o Senhor promete nos abençoar, mas nós precisamos professar a fé na revelação da Tua palavra, Senhor. E a minha oração é que toda conexão perigosa da vida desse homem, dessa mulher, desse rapaz, dessa moça, desta criança, que seja anulada, cancelada, neutralizada em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, estenda a mão, estenda o manto sagrado, ó Deus, não somente sobre essa pessoa, mas sobre a família dela, a casa dela, o trabalho dela. E eu oro também por esta nação, Senhor, o Brasil. O Senhor tem promessas para o Brasil, ó Deus, e nós não queremos o cálice da ira sendo derramado. Nós não queremos o cálice da maldição sendo derramado sobre essa nação. Nós temos orado, clamado ao Senhor, nós temos suplicado, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós o cálice da bênção. Eu oro para que o Teu Santo Espírito convença os eleitores para escolherem aquilo que é a Tua vontade, ó Deus. Nós Te pedimos, oramos, profetizando, que seja assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Levante as 2 mãos para os céus, eles vão ter uma canção. A presença de Deus vai ser forte sobre a sua vida agora. Levante as mãos e diga: ó Deus, eu Te dou louvor por esta noite. Eu Te dou louvor pela Tua palavra. Eu Te dou louvor pela revelação. Fale com Deus. Renda-se a Ele por inteiro, o corpo, a alma, o espírito. Peça a Ele que te guie. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz.
bênção se derrame. Amém, querido? Você pode se assentar. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus pela palavra, através do Bispo Daniel. Quem esteve aqui no domingo, nós falamos sobre alianças. As alianças que nós fazemos e que provocam danos na nossa vida, que são as conexões. E foi um complementar da palavra. Então, cuidado com a aliança que você faz. Quando você deposita o seu voto na urna, você está fazendo uma aliança. E não tem como nós fazermos aliança com os partidos de esquerda, né? Está muito polarizada, dividida a eleição. E não tem como um cristão que nasceu de novo votar num partido de esquerda que defende o aborto, que defende a legalização das drogas, que é contra a palavra do Senhor, contra os princípios da palavra do Senhor, claramente aberto. Não tem como nós votarmos assim. Então, tenha cuidado. Obrigado, Bispo Daniel, pela palavra. E também o Bispo Daniel, ele é uma voz política. Ele está concorrendo nessas eleições, né? A deputado estadual. É isso? Qual é o número, Bispo? Então, o número dele é 70789. Depois você pode conversar com ele, conversar sobre as propostas dele. E no dia 3, é 3? Dia 2, nós vamos votar 22 para presidente. Amém, irmãos? Doutora Raíssa, o bispo esteve lá em casa. Nós tomamos um café com a doutora Raíssa, apresentei a ele, conversamos. Vamos estar apoiando a doutora Raíssa, 222. Está aqui o bispo Daniel, candidato a deputado estadual. E veja aonde você vai votar. Glória a Deus por esta palavra.